Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos ao vivo, são 5 horas da tarde desta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Importante eu ter falado a hora para vocês, porque a hora também está passando para Jair Bolsonaro. Vocês estão vendo um reloginho no canto da tela, nesse canto da tela aqui? Lá, né? Lá naquele canto da tela ou nesse canto da tela? Carol? E aqui ou lá? Em um dos cantos da tela vocês estão vendo aí um relógio, e esse relógio é o relógio que conta o tempo que falta para Jair Bolsonaro, Tá na minha cabeça, tá aqui então, aqui em cima da minha cabeça está o relógio do fim do mundo de Bolsonaro, é o tempo que falta para ele explicar para o STF se ele realmente pensava em fugir, se ele realmente tentou interferir no curso do processo. O Bolsonaro tem esse tempo. Tem quanto tempo, Carol? Ela vai me falar daqui a pouco. Carol, a minha diretora, vai me falar. Quanto tempo falta? Ela já vai falar. Quanto tempo falta para Bolsonaro e os seus 3 horas e meia para Bolsonaro explicar para as autoridades, para o ministro Alexandre de Moraes, os pontos levantados no inquérito da Polícia Federal. Então, daqui a pouquinho, pode acontecer durante o ICL Urgente ainda. Fique com a gente. Ou durante o N2, daqui a pouquinho, com a Roberta Garcia, o Juliano Medeiros e o Chico Sá, o Bolsonaro pode entregar a sua defesa e a gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho. Falei que a gente vai estar com o N2 daqui a pouco, mas quem está comigo agora é ela, Laura Couto, da redação do ICL. Boa tarde, Laura, tudo bem? Boa tarde, William, muito bom ter você aqui de volta. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, William. Vamos lá, Laura. Como eu adiantei para você que está assistindo, o tempo está passando para Bolsonaro. Tic-tac, tic-tac, está contando para o Jair. O reloginho do ICL que está aqui no canto da tela, desse lado eu acertei? Acho que sim. Do outro lado, nesse canto, ora eu acerto, gente, nesse canto da tela está o nosso relógio do tempo que falta para Jair Bolsonaro se explicar para o ministro Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que os advogados de Bolsonaro se explicassem se ele estava querendo fugir do país, se ele desobedeceu ordens judiciais, descumpriu novamente medidas cautelares, se ele estava tentando interferir no curso do processo. Então, esse é o tempo que o Bolsonaro tem para subir no sistema, para responder ao ministro Alexandre de Moraes. 3 horas e meia, mais ou menos. Os advogados do Bolsonaro, Celso Vilardi, Paulo Bueno e Daniel Tesser, prometeram cumprir o prazo imposto pelo STF, mas até agora, como vocês estão vendo no nosso relógio, isso não aconteceu. O prazo termina às 20 horas e 34 minutos. Se isso não acontecer, vocês devem estar se perguntando, o que pode acontecer com Jair Bolsonaro? Segundo os advogados que a gente tem conversado aqui no ICL nos últimos dias, as chances do Bolsonaro ter a sua prisão preventiva convertida em prisão em regime fechado, preventiva, mais em regime fechado, é grande. O Bolsonaro precisa convencer o ministro Alexandre de Moraes que ele não descumpriu medidas cautelares. Eu já falei aqui algumas vezes que se tem uma pessoa nesse país que tenta preservar a liberdade de Bolsonaro até o último instante, esse alguém é o ministro Alexandre de Moraes, que já podia ter mandado prender lá atrás, quando o Bolsonaro foi dormir na Embaixada da Hungria. Então, o Alexandre de Moraes tem feito o que pode para evitar antecipar a prisão do Bolsonaro, que deve acontecer na metade de setembro, quando o inquérito do golpe de Estado termina. Mas vamos lembrar que isso que a gente está vendo agora não é do inquérito do golpe de Estado, é do inquérito da interferência da Justiça. Se você acha que o Bolsonaro já tinha que estar preso, quem concorda com você é o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Lindenberg Faria, que hoje protocolou um pedido com medo de uma possível fuga de Jair Bolsonaro. Conta mais detalhes sobre esse pedido pra gente, Laura Couto. William, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de decretação de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na representação, o petista diz requerer providências quanto aos graves e reiterados descumprimentos de medidas cautelares por parte de Bolsonaro, e ele ainda sustenta que há risco concreto de fuga. O Lindenberg avalia que a medida é necessária para garantir um ambiente
ambiente tranquilo para o julgamento do dia 2 de setembro, que tem Bolsonaro entre os réus. Lembrando para vocês que o Bolsonaro tem até esse horário, 20 horas e 34 minutos para responder, mas esse é outro pedido. O que pode acontecer agora é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O pedido do PT tem a ver com o risco real de fuga do Bolsonaro. Vamos ver também o que a Justiça responde em relação a esse pedido. Tem mais sobre o Lindenberg Farias. O deputado do PT também entrou com uma representação criminal no STF contra Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e também Eduardo, os dois filhos de Jair, por suspeita de crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude processual. Esse pedido do Lindenberg foi feito após a Polícia Federal identificar que o ex-presidente, agora em prisão domiciliar, recebeu 30,6 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024. Você recebe essa quantidade de Pix, Laura Couto? 30,6 milhões entre março e fevereiro? William, não recebo, infelizmente, mas o deputado Lindenberg Farias também pediu ao STF o bloqueio de bens de Bolsonaro e dos familiares, além da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático. O líder do PT na Câmara solicitou a abertura de um inquérito para apurar as movimentações financeiras atípicas da família Bolsonaro e investigar uma eventual origem ilícita. Segundo a Polícia Federal, as operações financeiras do Bolsonaro têm suspeitas de serem ocorrências de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. E no relatório final, no entanto, o ex-presidente não foi indiciado nesse crime. Mas como você disse, William, o Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro de 2024. Mas o valor aumenta em uma escala de tempo maior. Ao todo, o relatório da COAF traz as movimentações financeiras de março de 2023 a junho de 2025. E nesse período foram 44,28 milhões de reais que entraram na conta do Bolsonaro e 44,3 milhões de reais que saíram da conta do Bolsonaro. Queria eu ter essa grana, né, William? Laura, infelizmente eu também não recebo essa quantidade de Pix na minha conta e minha movimentação é bem mais discreta do que a movimentação da família Bolsonaro. Ainda falando sobre a família, para você que está assistindo, lembrando, tá vendo o reloginho aqui no canto, é o tempo que o Bolsonaro tem para entregar a sua defesa em relação a essa tentativa de fuga para a Argentina, a interferência no processo. A gente vai acompanhar se o Bolsonaro e seus advogados vão entregar logo mais essa defesa, senão o Bolsonaro pode ir para a cadeia, logo menos, antes do fim do processo. A gente vai continuar acompanhando. Mas falando neles, de acordo com uma matéria do Globo, o ex-presidente articulou um projeto para alterar o regimento da Câmara dos Deputados e permitiu uma licença maior para o seu filho, o Eduardo Bolsonaro. O papai queria fazer uma mamata na Câmara dos Deputados para salvar o mandato do filho. A proposta articulada pelo Jair chegou a ser protocolada, mas não foi votada. Também foi cogitada a possibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dar um cargo ao Eduardo. Agora vai ficar um pouco mais difícil, né? Depois das declarações dos áudios, das mensagens reveladas de Eduardo Bolsonaro para Jair em tom muito desairoso em relação ao governador de São Paulo, acho que vai ser um pouco difícil o Eduardo conquistar um carguinho aqui no governo de São Paulo. Me parece que essa possibilidade foi com Deus, foi jogar no Santos. A licença do filho 03 venceu no fim de julho e não pode ser prorrogada. Com isso, ele voltou a exercer o mandato mesmo sem comparecer à Câmara e está sujeito a uma punição por faltas. A gente falou aqui no ICL nas últimas semanas que o número de faltas necessárias para fazer com que o Eduardo perca o mandato é muito alta pelo número de sessões. Então, provavelmente, por esse caminho, Eduardo Bolsonaro consegue manter o seu mandato até o fim do ano que vem. Então, se a Câmara quiser caçar o Eduardo, vai ter que buscar outro caminho, senão isso não vai acontecer. Ainda falando sobre ele, o Eduardo Bolsonaro provocou um racha. Falei aí para vocês sobre o Tarcísio de Freitas, que foi citado em vários momentos pelo Eduardo Bolsonaro. Este aqui, o Eduardo Bananinha, que está nos Estados Unidos, mas ele está promovendo um racha com outros nomes da extrema-direita também. Através dos áudios vazados do celular do Jair é ótimo, a gente viu que Silas Malafaia ficou irritadíssimo com as articulações do Dudu. Tanto é que não foi só por meio das redes sociais que Eduardo Bolsonaro respondeu a Silas sobre o áudio em que o pastor o chamou de babaca. Clima tenso entre os brothers. Aliás, Laura, fiquei muito constrangido
Jair Bolsonaro, Silas Malafaia tiveram que impor sobre você e Rodrigo Viana num programa sério como esse é urgente, uma série de palavrões. Sinto muito por isso, espero que nenhum áudio mais desse tipo seja vazado. Laura. Obrigada, William. Eu sou uma pessoa muito séria, mas voltando aqui ao assunto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mandou um recado reservado para o Silas Malafaia por meio do líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante. O Eduardo disse o seguinte, olha só, William, fala para o Malafaia que ele é o nosso tiozão, que ele tem crédito para criticar a gente, que não vamos nos dividir. Já o pastor Silas Malafaia afirmou que o tom elevado dos áudios, eu não diria tom elevado, mas tudo bem, divulgados pela Polícia Federal, faz parte do seu estilo e que ele fala escrachado com aqueles que ele tem um relacionamento de amigo. Eu não falo assim com os meus amigos, William, eu não sei você. O Malafaia ainda alegou que ele é um aliado e não um bolsominion. Eu não falo assim dificilmente com quem eu gosto. Não falo com o meu pai, como o Eduardo Bolsonaro fala com o Jair, não falo com os meus amigos e sobre os meus amigos, como o Silas Malafaia falou em relação ao Eduardo. Não sei que tipo de amizade é essa, mas é o tipo de amizade que a extrema-direita tem, uma amizade um pouco tóxica. As relações familiares e as relações de carinho são meio esquisitas na extrema-direita. O Darth Vader e o Luke Skywalker têm uma relação mais amistosa entre pai e filho do que Jair e Eduardo. Mas ainda falando sobre os palavrões, além deles, dos xingamentos, das baixarias, as conversas de celular do Jair Bolsonaro revelaram diversos incômodos entre medalhões, nomes populares da extrema-direita. Vale destacar as críticas de Eduardo Bolsonaro ao Nicolas Ferreira, que é considerado aí um grande nome, um grande expoente da extrema-direita. Entre as mensagens compartilhadas com o pai, Dudu questiona uma suposta tentativa de Nicolas se descolar da imagem de Jair Bolsonaro. Vamos ver as imagens aqui na tela? O que disse o Eduardo nas mensagens trocadas. Divulgar manifestação na Avenida Paulista, 0. Divulgar palestra em Curitiba, vale até repostar o Silvio Grimaldo. Jair Bolsonaro está em BH. Já veremos na prática a arte de colar no Bozo para depois descolar do Bozo. Tem mais uma mensagem do Eduardo. Vamos ver a próxima. Sinceramente, você acha isso normal? Ele tem 5 milhões de seguidores e não pode divulgar? Só se o Paulo Farsal mandar? Não passa pano para deslumbrado, disse o Eduardo Bolsonaro sobre o Nicolas Ferreira, chamando o Nicolas de deslumbrado e dizendo ainda chamando um ataque colateral ao Pablo Marçal, que foi candidato a prefeito de São Paulo nas eleições passadas, chamando ele de Pablo Farsal. Então, as relações na extrema-direita extremamente corrompidas. Os áudios e as mensagens de texto de Eduardo, Jair e Silas Malafaia deixaram isso claro. Vamos ver daqui a pouco, quando a gente tiver acesso às mensagens do Silas Malafaia, quem é que falava com ele sobre esses assuntos. Ainda falando sobre extrema-direita, agora 5 horas e 12 minutos, lembrando daqui a pouquinho no N2, a Roberta Garcia, o Chico Sá e o Juliano Medeiros vão estar falando sobre a defesa do Bolsonaro. Estão vendo o reloginho ali, né? Ali no canto. Agora acertei, Carol? É lá, né? Relógio lá. Acertei, o relógio lá no canto, o relógio do tempo que falta para Jair Bolsonaro entregar sua defesa. Se não entregar a defesa, vai para a cadeia. Se entregar a defesa for ruim, vai para a cadeia também. Eu, vendo o nosso chat aqui, eu já vi que muita gente está falando sobre que quer ver o Bolsonaro preso. Eu não quero ver ele preso agora, não. Espero que ele fique solto até o fim do processo. Solto não, né? Já está preso, né, em prisão domiciliar. Mas que fique na domiciliar até o final do processo e que depois vá preso depois do dia 12 de setembro, condenado, como deve ser, por tentativa de golpe de Estado. Estava falando sobre o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tentando fazer controle de crise. No meio desse furacão da extrema-direita, o presidente do PL afirmou hoje que vai aceitar qualquer nome escolhido por Bolsonaro para disputar em 2026. É uma obediência bovina, né, Laura Couto? William, tudo indica que o Valdemar está tentando arrumar a bagunça do Jair Bolsonaro. Sobre a escolha de um candidato para 2026, Valdemar disse o seguinte: o nome que o Bolsonaro escolher, nós vamos aceitar no partido. Nunca faltei com a minha palavra com ninguém. Depois da escolha do Tarcísio, é difícil discutir o nome com Bolsonaro. Se elegeu governador e é muito bem avaliado. Eu não tenho tendência a nenhum candidato. O que ele escolher
escolher, será candidato. Foi isso que o Valdemar disse. Agora, o líder do Partido Liberal também minimizou os ataques dos filhos de Jair aos governadores de direita. Para quem não lembra, o Eduardo e o Carlos chamaram os governadores da oposição de ratos e oportunistas. O Valdemar, no entanto, disse que é natural os filhos de Bolsonaro ficarem nervosos e desesperados com o estado do pai. Agora, o Valdemar tem que torcer para não vazarem os áudios dele para o Bolsonaro, né, William? Porque o que o Valdemar deve ter xingado o Eduardo e o Carlos é brincadeira. Na verdade, é o contrário. A gente está torcendo para que sejam vazados, né? Para a gente ter acesso a esses áudios e como é que o Valdemar se refere à família do Bolsonaro. Mas, Laura, e você que está assistindo ao ICL Urgente nesta sexta-feira, ele falou sobre os ratos, né? Os ratos, os covardes, os governadores que foram atacados pelo Carlos Bolsonaro. Inclusive, hoje o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes, disse que o Carlos Bolsonaro, ele fala pela boca o que devia sair por outro lugar, disse o Mauro Mendes, o governador do Mato Grosso do União Brasil, ao ser perguntado sobre essa declaração do Carlos, chamando os governadores de ratos. Mas falando neles, nos governadores, a pesquisa Genial Quest mostrou a aprovação de vários governos do estado pelo Brasil. Tem aqui, vocês estão vendo atrás de mim, 2 blocos desses resultados. A gente está vendo São Paulo, 60% aprova, e eu não vou na ordem, eu vou separar por blocos de aprovação. São Paulo e Bahia têm mais ou menos um resultado parecido. São Paulo, Bahia e Paraná. E tem umas unanimidades, o Paraná e Goiás. Goiás é 90... eu não estou conseguindo ver a arte aqui. Vi aqui. Não, é que está bem em cima, mas é 88%. Goiás, 88% aprova, 9% desaprova. Paraná, a gente tem 84% aprova, 12% desaprova. São quase unanimidades aqui os governadores de Goiás e do Paraná. Ratinho Júnior, presidenciável, e Ronaldo Caiado, também presidenciável. A gente tem governadores que estão com uma aprovação tranquila, né, que tem um caminho tranquilo pela frente. São Paulo, Tarcísio de Freitas, outro presidenciável, 60% aprova, 29% desaprova. Bahia, que Jerônimo Rodrigues, 59% aprova, 33% desaprova. Governadores que até que têm um caminho tranquilo. Quem já está com mais problema aqui é Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mais 2 presidenciáveis. Estão vendo aqui, Minas Gerais, 55% aprova, 35% desaprova o Romeu Zema, e aqui o Eduardo Leite tem 58% de aprovação e 38% de desaprovação, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E aí, os governadores que têm problema. Aqui, Rio de Janeiro, 43% aprova, 41% desaprova. Empate técnico na avaliação do Cláudio Castro, do PL, governador do Rio de Janeiro. Pernambuco, da governadora Raquel Lira, do PSD agora, de Kassab, 51% aprova e 45% desaprova o governo do Pernambuco. Então a gente tem esses 3 blocos. Quem está nadando de braçada, o Ronaldo Caiado, do Goiás, como dizem meus amigos goianos, e o Ratinho Júnior do Paraná, os governadores que têm um índice razoável de aprovação, bem maior do que a desaprovação, o Tarcísio de Freitas de São Paulo e o Jerônimo Rodrigues da Bahia. Quem tem um probleminha aí, o Romeu Zema e o Eduardo Leite, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e os governadores que têm problemas com a aprovação, o Rio de Janeiro e Pernambuco. E aí, a pesquisa Quest também fez uma intenção de votos para governadores. A gente vai passar rapidamente por todos os cenários trazidos pela Quest, começando por São Paulo. Em São Paulo o resultado parece bem definido. Tarcísio de Freitas para a reeleição 43%, Geraldo Alckmin do PSB 21%, vice-presidente 21%, que já foi governador 3 vezes do estado de São Paulo, e a deputada federal Érica Hilton do PSOL aparecendo com 8%, bem colocada nas pesquisas por enquanto. A incógnita aqui fica para saber se o Tarcísio vai ser candidato à reeleição ou se vai ser candidato à presidência da República. Então é uma pergunta que a gente vai ter respondida nos próximos meses. Sem o Tarcísio, o jogo está aberto em São Paulo. Quem escolherem para suceder o Tarcísio não vai ter esse grau de aprovação que ele tem hoje. Então é uma pesquisa que a gente precisa ficar de olho, porque tem um candidato que pode não ser candidato, o Tarcísio de Freitas. Vamos para a próxima? Temos intenções de voto para
Paraná, Sérgio Moro, aparentemente com uma eleição garantida no Paraná, 38% das intenções de voto, o senador Sérgio Moro, Paulo Eduardo Martins do Novo, 8%, e Enio Verri, o deputado federal do PT, com 7%. Eu vou ficar só nos 3 primeiros, tá, gente? Tem indecisos, branco, outros candidatos, vou ficar só nos 3 primeiros para não ser muito mais longo. Vamos para o próximo. Temos aí intenções de voto para o Rio de Janeiro, outro que já tem uma eleição parece que tranquila. Tanto o Sérgio Moro no Paraná quanto o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Do PSD, 35%, 9% para o Rodrigo Barcelar do PL, que foi candidato a prefeito também nas eleições passadas. Washington Reis, do MDB, 5% os candidatos no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, um candidato que tem um pé na direita, um pé na centro-esquerda, dialoga muito com o governo, tem uma relação com o governo do presidente Lula, mas que também tem um diálogo muito aberto com a extrema-direita e com a direita. O Eduardo Paes tem um pé em cada canoa, mais ou menos que nem o Kassab, né? O mesmo partido, o PSD. O Eduardo Paes aí tem uma eleição que não deve ser tão complicada no Rio de Janeiro. Vamos para o próximo. Senão não vai dar tempo de passar por tudo. Aí a gente tem Minas Gerais, Cleitinho, senador Cleitinho do Republicanos, 28%, o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, 16%, e o Rodrigo Pacheco, o senador, que foi presidente do Senado, 9% das intenções de voto. Certamente aqui a eleição um pouco mais aberta. O Calil tem um bom desempenho enquanto prefeito de Belo Horizonte, tem um feedback muito positivo, e o Pacheco é o candidato do Lula, o candidato do PT, do governo em Minas Gerais. Por isso a gente não está vendo candidatos do PT, do PSOL, de partidos de esquerda. Lá o PT vai apoiar Rodrigo Pacheco, então esse jogo pode mudar bastante. Vamos para o próximo, vamos falar sobre Rio Grande do Sul. Juliana Brizola, que foi candidata a prefeita de Belo Horizonte, deputada Juliana Brizola, do PDT, 21%, Tenente Coronel Zuco, do PL, bolsonarista, muito próximo ao Bolsonaro, 20%, e o Edgar Preto, do PT, 11% das intenções de voto aí no Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo, é mais um estado onde o governador atual não pode concorrer à reeleição. O Eduardo Leite sai da disputa e, por enquanto, muito apertada a disputa. 21%, 20% e 11%. Jogo aberto ainda no Rio Grande do Sul, sem o governador Eduardo Leite. Tem mais pesquisa ou são essas? Só essas, né? Então temos essas pesquisas, passamos aí por todas as pesquisas importantes que a gente tem e a gente viu que em alguns estados a situação já está mais definida. Paraná, por exemplo, o Sérgio Moro, a menos que aconteça um cataclisma, tem aí uma eleição tranquila para o governo do estado do Paraná. O Rio de Janeiro, o Eduardo Paes também deve ter uma eleição relativamente tranquila. A gente não trouxe as imagens aqui, tem de Goiás também, onde a disputa também está equilibrada. E a gente tem a Bahia, onde o Jerônimo Rodrigues, o governador do PT, também está em segundo, atrás do ACM Neto. Então é um outro estado onde a disputa vai ser mais acirrada. E quem tem o caminho mais tranquilo, aparentemente, é o João Campos, o prefeito do Recife, que deve ser candidato ao governo do estado. 55% das intenções de voto até agora, o João Campos contra a Raquel Lira, que é a atual governadora. Então a Raquel Lira deve enfrentar aí uma derrota nas urnas nas eleições do ano que vem. Aparentemente, né? A situação muito encaminhada. Então, nos outros estados, a gente também depende das candidaturas para o Senado. Quem vai ser candidato a presidente? O Caiado vai ser candidato a presidente? O Eduardo Leite? O Romeu Zema? O Ratinho Júnior? Isso vai impactar certamente também nas campanhas para os governos estaduais. Então, vamos continuar de olho. O CL vai acompanhar as pesquisas de intenção de voto e certamente as eleições de 2026. Vou falar agora sobre Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não vai poder dar aquela famosa parcelada em 10 vezes sem juros do cartão. Atingido pela lei Magnitsky, o ministro, que já teve um cartão Mastercard bloqueado,
também não vai conseguir usar o seu cartão Elo, de bandeira 100% brasileira. Laura Couto, eu entendo o drama do ministro. Eu já tive cartão de crédito bloqueado, sei como é triste, não foi pela Lei Magnitsky, foi pela minha irresponsabilidade financeira. Mas o ministro aí vai ter que dar o seu jeito. Agora, como fica? Por que bloquearam o cartão do ministro, Laura? William, o Moraes vai ter que viver sem cartão de crédito por hora. Depois de ter o cartão com a bandeira Mastercard, que é uma bandeira estadunidense bloqueada, o Banco do Brasil concedeu ao ministro Alexandre de Moraes um cartão com a bandeira Elo, que é nacional. Mas, ao que parece, esse cartão também tem restrições no regulamento, William. Um trecho do documento que a Elo emitiu diz que aqueles que vão usar a bandeira precisam ficar de olho em sanções. Olha só o que disse. Abre aspas, é vedado aos participantes estabelecer ou manter relação com qualquer cliente que seja ou venha a ser objeto de sanções econômicas administradas ou executadas pelo governo dos Estados Unidos, incluindo sanções ou embargos administrados pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros ou pelo Departamento dos Estados Unidos. Então, o Alexandre de Moraes, por enquanto, não sei como vai fazer com os cartões de crédito, William. Eu me virei, Laura. Se eu me virei ganhando o que eu ganho, e ganhando o que eu ganhei na época que eu tinha meu cartão bloqueado... Vai ter que pedir umas dicas para você, né, William? Eu vou mandar um zap para o ministro Alexandre de Moraes e aí eu vou dar umas dicas para ele sobre como sobreviver. Vai ter que fazer uma aula de educação financeira, da Débora Maganha aqui. Laura Couto, eu vou me despedir de você já, vou trazer mais 2 atualizações, mas já vou deixar você antecipar o seu sextou. Então, bom fim de semana para você, boa viagem ao Rio de Janeiro. Se você vê Laura Couto no Rio de Janeiro esse fim de semana, pode pedir para tirar foto com ela, que ela estará por lá. Beijo para você, Laura. Obrigada, William. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Tchau, tchau. Obrigado, Laura. Deixa eu trazer mais 2 atualizações rapidinho, que a minha diretora Carol já falou que eu tenho que encerrar. Mas eu vou trazer 2 rápidas atualizações sobre a Carla Zambelli. Termina hoje o prazo do julgamento virtual da pistoleira dos Jardins. Já tem maioria para condenar ela por ter perseguido um homem negro pelas ruas de São Paulo, um jornalista nas vésperas das eleições nas eleições passadas, de 22. Lembrando que a Carla já tem a maioria para a condenação, faltam os votos de Fux e de Barroso. E também o Gilmar Mendes votou a favor do Robinho. Desculpa, gente. Tempo muito seco em São Paulo. Votou a favor do Robinho, um pedido que o ex-jogador de futebol pede a suspensão da pena da justiça italiana. A votação está acontecendo no plenário virtual. 2-1 por enquanto, 2 votos para manutenção e 1 para condenação. Vou ter que tomar água porque secou a garganta. Não sei como é que o Rodrigo aguenta esse programa. Vamos lá, vai dar certo. Vou conseguir terminar. Falando ainda, a gente falava muito sobre fascismo, sobre extrema-direita. Importante a gente aprender como é que a gente protege nossa democracia. Como salvar as democracias e como elas morrem. A cartilha do autoritarismo está em curso no Brasil e no mundo. E a gente vai ter aqui no ICL uma aula exclusiva com o Daniel Ziblatt às 8 horas da noite da próxima quinta-feira, dia 28. O autor de Como as Democracias Morrem e de Como Salvar as Democracias. Então teremos aqui no ICL o Eduardo Moreira junto com o Daniel Ziblatt. E para isso não precisa pagar, não precisa fazer um cadastro complexo. 20 segundos. Você faz o seu cadastro e recebe a notificação de quando a aula for começar. iclurgente.com.br, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga e participe nessa aula para ver como é que as democracias estão morrendo no mundo. E, gente, uma dica, não é mais com um tanque na rua não, viu? Hoje as democracias morrem por dentro. A extrema-direita, o fascismo corrói as democracias no mundo inteiro por dentro. Então faça a sua inscrição, iclurgente.com.br. Dito isso, terminamos mais uma edição do nosso ICL Urgente. A gente volta na segunda-feira e fiquem agora com o ICL Notícias, segunda edição, com a Roberta Garcia, o Chico Sá, o Juliano Medeiros e grande elenco. A gente volta segunda-feira. Tchau! Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse. A esperança e a alegria tomaram conta.
vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.